Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui hoje com o EBD na web. Desta feita, a última lição do trimestre desta lição bíblica que fala sobre o governo divino em mãos humanas. E temos nesta hora a lição de número 13 que fala sobre a velhice de Davi. O texto áureo de nossa lição está em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5, que diz: Ainda que minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Temos, evidentemente, a leitura diária que está estabelecida em nossa lição e a leitura bíblica em classe no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos de 1 a 7, que dizem assim: E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar, se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. O objetivo geral de nossa lição visa esclarecer que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Como nossos objetivos específicos, em primeiro lugar, apresentar uma visão geral da velhice. Segundo, pontuar os problemas na velhice. E terceiro, enfatizar as palavras finais de Davi em sua velhice. Quando nós verificamos o comentário desta lição, evidentemente que não podemos deixar de fazer um retrospecto daquilo que passou na vida de Davi até a este ponto. E dentre as lições que foram comentadas durante o trimestre, nós conhecemos os livros de Saul, foi comentado sobre o nascimento de um líder profético em Israel, foi falado também sobre a chamada profética de Samuel, foi comentada a degeneração da liderança sacerdotal, a instituição da monarquia em Israel, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Temos a lição que fala que Davi foi ungido rei, fala sobre o exílio de Davi, o reinado de Davi, o pecado de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Foi falado sobre as consequências deste pecado de Davi. Comentou-se sobre a rebelião de Absalão. E agora vemos a velhice
de Davi. É um fato que a palavra velhice traz com ela algo que pode ser visto como pejorativo. No entanto, a velhice tem a conotação de maturidade. Pode ser visto como alguém que cresceu em conhecimento, em experiência, alguém que tem os seus cabelos encanecidos, tem os seus cabelos já grisalhos. E na palavra de Deus, no Salmo 92, e o versículo 14, diz que na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. É um fato que esta velhice pode ser boa ou pode ser ruim, porque a nossa vida é consequência daquilo que somos, da maneira como nós nos conduzimos, nos comportamos, a maneira como nós nos alimentamos. Isso vai refletir em nossa velhice, seja do ponto de vista físico, a maneira como nós lidamos com as adversidades, a maneira como nós desenvolvemos a resiliência para saber tratar as coisas emocionais e a maneira como nós tratamos as coisas espirituais. De maneira que esta velhice pode ter reflexos físicos, emocionais e espirituais. É um fato que nos últimos dias de Davi, ele enfrentou adversidades, conforme o que está escrito em 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Mas a sua peregrinação, a comunhão de Davi com Deus, fez com que ele sobrevivesse a todas estas adversidades. Comentaremos um pouco mais adiante sobre essa questão. Mas no primeiro ponto da nossa lição, fala sobre uma visão geral sobre a velhice. Um filósofo egípcio, Ptah-hotep, descreveu a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. Evidentemente que esta é uma visão materialista, filosófica, algo que procede de alguém que não tem em si mesmo valores que são apresentados na palavra de Deus. A velhice, do ponto de vista puramente humano, de fato, pode ser um infortúnio, pode ser algo que venha como o fim de todas as coisas. Mas quem conhece ao Senhor, quem conhece a Deus, sabe que a nossa velhice não é um infortúnio. Já o poeta inglês William Shakespeare, ele não via a velhice com bons olhos. Antes relatou que os anos crepusculares trazem uma segunda infância e simples esquecimentos. Uma visão de alguém que tinha praticamente num pensamento mórbido, numa escritura fatalista, a ideia de que o fim é apenas um crepúsculo. No entanto, ainda falando sobre isto, há uma concepção moderna sobre a velhice como algo desgastante. Ao afirmar que os velhos são ressentidos com os jovens, pois são pessoas cansadas, fora de moda e severas. Mas será que é isto mesmo? Este valor, ou este conceito de modernidade em relação à velhice, tem uma visão concreta e real àquilo que a palavra de Deus nos ensina? É um fato que nenhum homem, seja ele jovem ou adulto, pode desprezar a ninguém, seja ele jovem ou adulto. É um fato também
que a nossa sociedade muitas vezes tem tratado o idoso com descaso, trata os mais velhos sem respeito. No entanto, isso é fruto de uma educação que muitas vezes é alimentada por esses pensadores, por esses filósofos, por esses ideólogos. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Se a sociedade moderna hoje não valoriza o idoso, não é na igreja que se está aprendendo. Não é na palavra de Deus que está se aprendendo. É alguma coisa que talvez esteja sendo compreendido e aprendido com pessoas como esse egípcio, com pessoas como Shakespeare, ou tantos outros que muitas vezes não têm valores cristãos e não têm na idade avançada ou na pessoa idosa a nobreza de um ancião. Ora, a concepção bíblica nos mostra que a velhice é algo que é visto como uma dádiva, como um presente de Deus. O homem que mais viveu sobre a terra, está em Gênesis capítulo 5 e o versículo 27, foi Matusalém, e ele chegou naquele período à idade de 969 anos. Mas há muitos outros que chegaram à velhice com menos idades e com problemas, como foi o caso de Isaac, que a sua vista já escurecida não permitiu que ele identificasse entre os seus filhos quem era Esaú e quem era Jacó. Nós vemos isso em Gênesis 27 e 1. Vemos Barzilai, que afirmou que devido à idade já não se interessava por finas iguarias. Está em 2 Samuel capítulo 19, 34 e 35. Assim, a Bíblia nos apresenta pelo menos 2 homens que tiveram uma vida já com idade avançada, no entanto, não tiveram neles prejuízos. Foi o caso de Moisés, em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, que diz que os seus olhos não escureceram, nem ele havia perdido o vigor. Encontramos também Caleb com a idade de 84 anos, dizendo para Josué que Deus lhe havia conservado até ali e que ainda tinha forças para conquistar a terra que Deus havia falado para que ele conquistasse. Josué, capítulo 14, versículos 10 a 14. Então, é um fato que a velhice, ela virá para todos nós. Mas o importante em tudo isso é que nós tenhamos em nossa vida maturidade para encarar esta velhice, encarar com sabedoria, encarar com prevenção, encarar com cuidados, procurando sempre zelar o corpo que é templo de Deus e morada do Espírito Santo, evitando comer demais, evitando se alimentar com coisas que vão prejudicar o nosso corpo físico e buscando sublimar, buscando lançar aos pés do Senhor as nossas ansiedades, que por vezes não são poucas, mas quando nós aprendemos a lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, nós com certeza sabemos que Ele sempre cuida de nós. Assim, alimentando o nosso físico, cuidando da nossa alma em nossas emoções e guardando a nossa integridade diante de Deus do ponto de vista espiritual, nós teremos uma velhice com corpo, alma e espírito preservados para o Senhor nosso Deus. No segundo ponto
da nossa lição, que fala sobre a velhice de Davi, nós encontramos ali algo que vem a cada um de nós, porque, de certa forma, se alguém não quiser envelhecer, terá que partir antes, porque desde que nascemos, começamos uma contagem regressiva. É um fato que Davi enfrentou grandes sofrimentos, lutas que marcaram sua vida, coisas que foram naturais, que vieram e que prejudicaram o físico, o corpo, as forças, a saúde de Davi. Seu corpo não conseguia manter-se aquecido. E quando nós olhamos para isto, encontramos alguém que, enxergando Davi, já velho, idoso, fragilizado, aparece na vida de Davi alguém que se chama Adonias. Alguém que, sendo filho de Davi, nunca foi corrigido adequadamente por Davi. Alguém que não foi educado da maneira correta, não foi contrariado, não foi frustrado pelo seu pai em nada. E o problema de hoje, muitas vezes, na criação dos filhos, é que em nenhum momento os pais querem frustrar os seus filhos. Querem contrariar os seus filhos. Mas a frustração faz a pessoa compreender as limitações. E quando nós não educamos adequadamente os nossos filhos, ensinando nossos filhos apenas a nos amar, estes filhos nunca aprenderão a nos respeitar. E é um fato. Até parece que Davi só queria que seus filhos o amassem, fazendo tudo o que eles desejavam fazer. Mas quando olhamos para o resultado, percebemos que se nós queremos filhos que de fato nos amem, é preciso que primeiro nós os ensinemos a nos obedecer e a nos respeitar. Vendo, evidentemente, o exemplo de vida, de não contrariar Adonias em momento algum, em todo o seu vigor e sua força, como Davi agora iria contrariar Adonias, sendo já velho? Vem agora a pessoa de Adonias, que teve no mau exemplo do seu irmão Absalão, e grita, reconhecendo ou auto-reconhecendo, buscando apresentar uma exaltação de si mesmo, dizendo, eu reinarei. E se apresenta com carros, com cavaleiros, com pessoas. E como se não bastasse isto, trazendo a ideia de que nunca seria contrariado pelo seu pai, porque em toda a vida nunca foi, por que seria agora, sendo Davi já idoso, já velho? Adonias, de fato, representa aqueles que querem ser líderes segundo a sua própria vontade, que não buscam orientação de Deus, que não aguardam no Senhor, mas a si mesmos se exaltam, desprezando a direção e a vontade de Deus. Mas Davi, embora velho, detinha a chamada de Deus para o reinado. E a mão de Deus estava sobre Davi. E mesmo no seu leito de morte, doente e velho, Davi age com firmeza e com segurança
para que o reinado não sofresse prejuízo ou solução de continuidade. Assim, ele chama Zadok, Natã e Benaia e lhes dá as instruções necessárias. E segundo os costumes da separação de um rei, é anunciada ao público a unção agora de Salomão. A unção foi feita por Zadok com o óleo do tabernáculo perante todo o povo. Foi feita para a coroação de Salomão, que recebia assim a ratificação divina. E somente a partir disso é que Salomão estava apto para assumir o trono. Quando nós olhamos para isto, esta atuação imprópria de Adonias, nós podemos verificar que propositalmente Adonias se apresenta como alguém especial e levanta com ele pessoas que venham ajudá-lo neste processo. Ele achava que seu pai não seria empecilho e se utiliza de pessoas que aparentemente eram contrárias a Davi. É um fato que em toda liderança há pessoas que são contrárias à liderança. Joabe, o antigo comandante do exército do rei, Abiatar, que tinha sido sacerdote leal de Davi no passado, se uniram a Adonias nessa frustrante empreitada. No entanto, a palavra de Deus sempre prevalece. Davi, ele tem consciência dos seus dias finais. Davi tem consciência das suas horas finais. Mas Deus ainda era com ele. Não adianta, porque não é do que corre, não é do que tem força, não, é de quem Deus tem misericórdia. E ali naquele leito, ele aconselha Salomão e diz para que ele ande em santidade, diz para que ele conduza o rebanho de Deus, Israel, tendo consciência plena de vida, de santidade, e que esta vida só seria possível através da obediência à palavra de Deus. Salomão tinha responsabilidade, tanto ele quanto o povo, de andar nos estatutos do Senhor. Êxodo capítulo 30, versículo 21. Era para que eles guardassem os mandamentos divinos. Quando nós olhamos já no terceiro ponto, as palavras finais de Davi em sua velhice. Primeiro, ele expressa sua gratidão a Deus por lhe ter favorecido em tudo. Davi era um homem agradecido. Um homem sujeito a falhas, mas era um homem agradecido. Ele menciona que foi levantado em altura pelo Deus de Jacó. Ao contrário de Absalão, de Adonias, que a si mesmo se exaltaram, ele reconhece que foi o Deus de Jacó que o levantou. Davi tinha consciência de que todas as suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era divino, como pensavam os reis de outras nações. Ele não se autodenominava como alguém perfeito. Quantas vezes nos Salmos nós encontramos Davi demonstrando a sua humanidade, a sua limitação. E aqui encontramos Davi trazendo esta palavra, reconhecendo a sua fragilidade, a sua incapacidade, revelando a sua dependência total
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Davi era um homem que tinha consciência de que era humano, e ninguém mais do que Davi tinha consciência disso, porque foi um homem que experimentou toda a graça e toda a misericórdia de Deus. Ninguém mais do que Davi sabia do que era ser humano, e ninguém mais do que Davi conhecia a misericórdia de Deus. Quando ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele dizia isso porque sabia que era Deus que sarava todas as enfermidades, mas ele tinha plena convicção de que era Deus que perdoava todas as suas iniquidades. Assim sendo, nós temos um Davi inspirado, um Davi que fala e que deixa claro que um governador ideal, um rei ideal haveria de vir. E esse se chama Jesus. Ele sabia que, como homem e como rei, ele tinha consciência que havia falhado, mas que Deus era justo com ele, e que sabia que de sua descendência viria um que se chama Jesus, Rei dos Reis e Senhor de Senhores. Aqui nós encontramos Davi dormindo com seus pais para acordar na eternidade com Deus. Ele estaria agora para sempre com o Senhor. Eu quero, nesta hora, agradecer a cada irmão, a cada irmã, a cada professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Que lição maravilhosa, que é prática para nós. Não é apenas uma história contada, mas é uma realidade para os nossos dias. Que nós possamos respeitar aqueles que estão acima de nós, sejam nossos pais, sejam nossos avós, sejam nossas lideranças espirituais, enfim, que nós possamos aprender com Davi, que até mesmo no momento em que poderia agir contra o seu filho Absalão, mas ele preferiu fugir, esperando que Deus agisse. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu quero encerrar esta lição lendo a verdade prática. A verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua jornada e que você possa ser fiel ao Deus da sua alma, que salvou você dos seus pecados para morar no céu. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.